Sábado, boa tarde para você. E olha só, o Papo Tribuna está no ar na cidade que é considerada uma das mais bonitas do litoral de São Paulo e também a capital da ufologia. Eu estou falando de Peruíbe, a cidade onde já foram feitos vários avistamentos. Existem várias histórias sobre contatos entre seres humanos e extraterrestres. E o Papo Tribuna vai começar a contar essas histórias a partir de agora. Vem comigo! Peruíbe tem muitas histórias. Uma delas é sobre as ruínas de Abaré-Bebê, uma igreja construída pelos jesuítas para catequizar os índios. O nome significa Padre Voador, que foi dado ao padre Leonardo Nunes por sua agilidade em transitar entre as aldeias. Outra história é sobre a lama negra presente em algumas praias da cidade, que atrai muitos visitantes em busca de curas, já que essa argila marinha é usada como anti-inflamatório cicatrizante e até mesmo para cuidados com a pele. Mas a cidade ficou mesmo conhecida pelos diversos relatos de luzes no céu, objetos voadores e até mesmo de aparições de figuras desconhecidas, atraindo ufólogos do mundo inteiro. Inclusive, a cidade foi palco de uma onda ufológica em 2009, ganhando algumas manchetes no extinto jornal Expresso Popular. Então, para começar essa caça aos ETs, eu quero saber dos próprios moradores. Será que alguém aqui já presenciou algum fenômeno? Seu Francisco, quer dizer então que o senhor acredita em ET e já viu? Eu acredito, eu já vi o ET descendo aqui na Serra do Guaraú, em Peruíbe. Acredito. Olha, o pessoal comenta, mas eu nunca vi, eu não acredito. Acreditar, acredito. Não é possível estarmos sozinhos nesse espaço enorme, mas nunca tive experiência não. Eu acredito, mas eu não tive nenhuma. Meu pai falou que já viu umas luzes assim, mas nada muito mais profundo que isso. Eu acredito nos ETs, que eu estou aqui em Peruíbe, né, na terra dos ETs, praticamente eu sou ET de Peruíbe, né? Olha, a experiência foi de ver, talvez presumindo que fosse um disco voador. Era tarde da noite, saindo aqui no corredor, vi uma sombra que abrangia o corredor inteiro. Eu fui para o lado oposto, achando que ia para cá, mas ela foi para cá. Eu a perdi, na verdade. Foi a minha mãe que teve, que ela estava conversando com a vizinha de muro, né? E aí parecia um disco voador em cima do morro. Só que ela falou assim: vamos entrar, dona Tídia, parece que ele estava vindo pro lado dele, né? Em 2018, mais ou menos, que foi antes da pandemia, final de 2018 para 2019, eu fui pescar com 4 amigos meus na prainha, no sentido do Guaraú. Aí eu tô vendo uma nave saindo do mar, assim, uma nave que é o famoso disco voador, que é dois pratos invertidos, né? Então ela passou assim, ó, bem devagar e fez assim, ó, bem rápido. Foi sentido Barra do Una. Também um outro dia de noroeste, eu lá na minha janela, eu vi lá no horizonte, olhando numa fresta. É uma coisa que não dá para você entender o que seja, é muito rápido. Vai rapidamente e volta imediatamente. Ainda eu comentei com meu filho, estou vendo um disco voador. Ele falou, é um avião. Falei, lá não é rota. E ele é enorme, muito grande. É maior do que um poste. Ele desceu que achatou o mato todinho. Tem muitas pessoas que moram aqui 30, 40 anos, mas eles não gostam de falar. Por exemplo, a Carol. A Carol é uma amiga minha que fica lá na Pedra do Costão. Ela viu uma nave passando em cima da cabeça dela. Ela ficou 9 dias sem sair de casa com medo. E a nave deveria ter, pelo menos, ela falou que era muito grande. Então, provavelmente, era a mesma nave que eu vi saindo do mar. Todo mundo diz que tem, então você fica na suspense de ver realmente um ser que eu imagino que seja mutável, que possa aparecer até com a gente e que seja de uma civilização bem mais civilizada, eu acredito. Se o senhor visse um, o que o senhor faria? Eu nem sei o que eu faria, porque eu nunca vi, eu nem sei como que é. Mas daria um abraço no ET? Não. ET mesmo você não viu? Não, vi a nave. Tá, e se o senhor visse o ET, o que o senhor faria pro ET? Olha, eu ia cumprimentar ele. Como? Saudações da terra. Saga, obrigado por receber a gente aqui no Mirante Peruíbe, né? Esse visual maravilhoso. E a primeira pergunta eu tenho que fazer para você é essa: por que os extraterrestres escolheram Peruíbe como a capital aqui do estado de São Paulo para fazerem tantas aparições? Veja só bem, quando você viaja para algum lugar, você não vai parar para comer alguma coisa,
comprar algo, ir no banheiro, para mim, eu acredito que eles fazem a mesma coisa. E você vai parar onde? No lugar que é bom, que tem bastante coisa, que você pode ver, que você gosta, que você acha que é bom. Eu acho que é a mesma coisa com eles. Existem relatos aí desde a década de 50, 60 sobre avistamentos aqui em Peruíbe, né? Sim. Como que começou essa história lá atrás até Peruíbe de fato montar o roteiro ufológico? A situação de Peruíbe, ela remota muito antes de 1950, desde a época da lendária pedra Portal da Serpente, tá? E o roteiro ufológico é novo, nós criamos isso aí, eu, Paulo Aníbal, em 2001, nós iniciamos, em 2003 nós começamos a colocar em fase já de expansão mesmo, tá? Nós criamos o roteiro baseado nas lendas de Peruíbe e nos acontecimentos de fato que foram amplamente divulgados na imprensa brasileira e internacional. Então nós temos o caso do pouso do São José, temos o caso do pouso do São João Batista II. Então a gente fixou 6, 7 tipos de locais que ocorreu isso e isso virou um ponto de atração. Então eu quero visitar, eu tenho que procurar alguém no Instagram, como funciona? Então, hoje eles podem entrar no site www.ufuturismoperuíbe.com. Lá ele vai ter um acesso. É óbvio, se ele for querer fazer uma trilha turística, aí se faz com um agente de turismo e um pesquisador de ufologia. Se ele for quiser fazer só o roteiro ufológico, conhecer sobre ufologia, ele pode procurar um pesquisador de ufologia que tenha atuado na área. Claro que você acredita em vida extraterrestre, etc. A gente estava falando aqui até fora do ar um pouco, mas eu trago esse assunto para a gente debater. Você já teve contatos? Vários contatos, já tive o privilégio de ser seguido por nave assim, menos do que essa altura aqui, ó, pairando, gigantesco, entendeu? Já tive contato com um ser luminoso que saiu do mar, veio em minha direção, lá na prainha. Já, assim, são muitos contatos. Assim, para mim hoje é normal até. A única pessoa que eu conhecia até então que já teve contato com extraterrestres é a nossa produtora Janaína Paiva. Agora, você me disse que teve vários. Por que você foi escolhido? Eu acho que não é questão de escolha. As pessoas elas têm o costume de andar assim, ó, olhando para o chão. Ninguém anda olhando para o céu. Eu acho que quando as pessoas começarem a observar mais o céu, ela passa a ter o mesmo privilégio que eu. Você entendeu? Tudo é questão de querer saber. Igual, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheci aí que eu falei que ela tem um problema com um animal que ela tem medo. Eu pergunto, eu posso tirar esse medo seu? Você gostaria de fazer uma hipnose? Não, não quero. Ou seja, a pessoa tem que querer. A gente está aqui no Mirante agora e tem várias histórias que a gente pode contar, né? Mas vários avistamentos já foram feitos desse ponto. Cara, inúmeros avistamentos. Aqui a gente tem uma visão privilegiada, praticamente 360 graus. E você tem do lado esquerdo o ruínas do Abaré-Bebê, data mais lá da 1500, tá? E você tem ali toda a parte reserva, que é uma reserva indígena, tá? Vários sambaquis e aqui existe muito aquilo que se chama-se mandouro, aquelas bolas de luz que levantam e andam e percorrem. Elas vêm de lá, aparece, que se não me engano é a Laje da Conceição. Aquela Laje da Conceição, se vocês observarem à noite, vocês vão ver que vem como se fosse OVNIs. A rota de avião aqui é assim, ó, do morro para lá e de lá, Congonhas, para lá, tá? Então, se você vê uma luz vindo até aqui, outra de lá para cá, aí vem outra de lá para cá, se cruzam, param, aí depois uma volta, outra volta, outra volta, é avião? Não é avião. Isso ocorre frequentemente aqui. Ô Saga, agora a gente vai para o Portal da Serpente falar sobre a questão dos avistamentos. Bora pro Portal da Serpente? Bora lá. Saga, a gente saiu do Mirante e agora estamos encarando o Portal da Serpente. Conta para mim o que é isso exatamente. Esse portal, ele é o mais conhecido de Peruíbe e no Brasil inteiro, no mundo inteiro se fala desse Portal da Serpente. Existem várias lendas, né? Mas as lendas mais tradicionais é a lenda do cacique Jurapara, na qual ele pegou a princesa e transformou na ilha que se chama-se Queimada Grande. Onde ficam as jararacas e lhoas. Essas jararacas e lhoas. E transformou o índio guerreiro na serpente negra. Tá? Nessa época se diz que o povo andava com
um emblema de uma serpente negra no peito, e que na realidade eles eram seres de outras civilizações que habitavam essa região, tá? Existe também dentro disso a construção da lenda da nave que se acidentou aqui e perdeu-se um ser. Esse ser é visto andado aqui, muita gente já viu à noite. Ele é alto, muito branco, braços longos, com olhos sem a parte branca, só aquela parte preta, os olhos gigantescos. E ele sumia aqui dentro. Na década de 70, um discípulo do Dalai Lama, ele estava cumprindo uma missão que o Dalai Lama deu para ele, uma foto de um morro, que ele tinha que achar esse morro e construir um templo, porque ali tinha uma passagem subterrânea que ligava cidades perdidas. Ele procurou no Brasil inteiro e antes de ir embora, depois de um ano, ele veio com os amigos se despedir aqui em Peruíbe. Com aquela visão que você tem da Serra dos Itatins, ele viu, pegou a foto, olhou, era um morro, a serra. Ele tentou de várias formas construir um templo aqui em cima, fazer alguma coisa, não conseguiu, deu até boletim de ocorrência na delegacia. Se diz que aqui também, as pessoas antigamente, elas viam, davam 7 tapinhas na porta para trazer a lenda, a esperança, trazer prodígio. E disse que também que aqui saíam seres em forma de luz que se materializavam em seres humanoides aqui dentro, como se aqui fosse uma passagem para um outro mundo. Aqui é uma serpente, aqui era a cabeça dela, ó, você pode ver que foi retirado, tá? Ela tem mais ou menos 2 metros e pouco de altura, ó, vai descendo. Aqui no final é o rabo dela. Só que isso aqui era como se fosse tudo em alto relevo. As pessoas foram arrancando, porque achavam que sorte, isso, foram arrancando, tiraram. Tem mais ou menos 2 metros por 1,5. Se você pegar uma pedra e bater aqui, ó, o pessoal deixa as pedras que eles vão bater aqui, ó. Você, vai ter certo lugar que você vai ver que é oco, tá? É como que se tivesse aqui uma passagem e de repente foi fechada, né? E colocado uma cobra de guardião. São ciências, vamos dizer assim, populares. Você está falando de ciências populares, que nada mais são do que lendas, folclore, que vão passando de geração para geração. Mas a gente estava conversando lá no Farol e você me falou de algumas histórias que de fato foram comprovadas, né, digamos assim, por quem estuda ufologia. Como é feita uma auditoria nessa história? Existe algum órgão regulador internacional? Conta um pouco pra gente. Tudo que envolve a parte de ufologia, a gente procura comprovar cientificamente através de investigação com testemunhas, indo ao local, medindo o campo eletromagnético, medindo com contador Gauss se tem alguma alteração nuclear ou não. Uma das histórias que a gente mais ouve falar é da Adriana, que inclusive a gente vai conversar com ela aqui durante o Papo Tribuna. Antes de você falar um pouco sobre a questão de como ocorreu aquela história, eu ouvi que lá na chácara da Adriana vocês coletaram alguns materiais, inclusive pelos que foram encontrados. O que era? Como é essa história? A Adriana foi minha filha que me ligou, a doutora Catherine, e falou: pai, tem uma paciente minha que ela disse que desceu uma coisa atrás da casa dela lá. Você quer ir lá ver? Aí eu fui lá conversar com ela, era uma pessoa evangélica, então tinha várias restrições. Ela me mostrou tudo, foi impressionante realmente o local. Levei contador Gauss, levei vários equipamentos para medir o campo eletromagnético e se tinha alteração de campo gravitacional. Conversei com ela, colhi o depoimento dela, colhi o depoimento de pessoas em volta, fotografamos a área estava com amassamento de tabuas de mais de 3,5 metros, amassado na parte mais dura, sem quebrar. Ou seja, todos os locais que houve em Peruíbe, tudo acontece em taboa e a inclinação e a disposição que fica as taboas são idênticas. Em todos os casos, antes, as criações como cachorros, como galinhas, pato, ganso, entram em alvoroço antes. Também ocorre o barulho que parece de uma parafusadeira ou de um helicóptero. Ou seja, ficou constatado tudo. Eu fiz a hipnose nela, uma regressão que eu faço diferente. É uma regressão que eu faço a pessoa voltar lá atrás e reviver o momento. Eu não preciso direcionar ela a nada. Vai acontecendo e ela vai falando. Ela diz que ela está em casa, aí eu pergunto, o que você está fazendo? Eu estou olhando pela janela.
Ah, tá olhando pra janela? Aí de repente ela, que é aquilo e tal? Eu falo, o que você tá vendo? Aí ela diz que parece estar vendo um bicho que parecia um macaco, mas parecia um demônio. Com os olhos grandes, um bico fino, peludo, como se fosse um macaco, só que ele se camuflava na árvore e pegava a cor da árvore ou da folha. Aí, depois de 10 dias, eu voltei lá para ir nessa árvore em que estava esse ser. E nós encontramos as arranhaduras, lascas da árvore tiradas e junto da lasca um tipo de um pelo, um material muito esquisito. Eu tô curiosíssimo para ouvir a história da Adriana agora. Você me leva lá na casa dela? Você quer ir lá mesmo? Eu quero ver o que aconteceu e eu quero saber, porque alguém me falou que ela encontrou os extraterrestres, teve o encontro, e ela deu uma descrição que vai contra tudo o que a gente vê nos livros, né? Aqueles homenzinhos verdes, não, loiros de olhos azuis. Ela vai me contar sobre isso? Ela vai te contar porque eram seres grandes que ela viu, inclusive isso foi retratado a partir de uma regressão, dessa regressão que foi feita nela. Então vamos nessa, no próximo bloco do Papo Tribuna a gente vai conhecer a história da Adriana. Vem com a gente. Papo Tribuna de volta e agora estou numa chácara onde há relatos do avistamento também do pouso de uma nave extraterrestre. É a casa da Adriana, que está recebendo aqui a gente. Adriana, obrigado por receber a gente aqui em Peruíbe. E agora eu vou querer saber todos os detalhes dessa história, tudo que você lembra, que esses avistamentos aconteceram há alguns anos, mas inclusive se repetiram há algumas semanas nesse ano 2025, né? A gente vai andar porque quantos metros daqui mais ou menos? Uns 100 metros que aconteceu? Isso. Então a gente vai andar junto para lá e a gente vai conversando para você me contar. Que ano foi que isso aconteceu, Adriana? Em setembro de 2021. Setembro de 2021, então Isso. faz 4 anos que isso aconteceu. E quando você se deu conta que você poderia estar tendo contato ali com seres de outros planetas, outras galáxias? Então, eu tive um sonho no dia, né? Que eu não sei se era sonho. Tem gente que fala que é um contato espiritual. Na época eu sonhei, vamos dizer assim, eu vi aqueles barulhos, né, de alguma coisa voando em cima da minha casa. Aí eu fui acordar meu filho. Eu estava dormindo na sala da minha casa, aí tem um sofá e o outro sofá a 2 metros de distância. Aí eu levantei de onde eu estava deitada, fui acordar o meu filho. No que eu fui acordar meu filho, que estava no outro sofá, entrou 3 seres dentro da minha casa. Eles eram altos, bem mais altos, com cabelo branco e os olhos bem claros. E a pele era muito clara, um olhar assim de paz, né? Um estava com tipo um capuz, eu não consegui ver, assim, tudo de luz. E eram 3 seres, um deles tocou na minha testa. Nisso que ele tocou em mim, assim, eu fui puxada, né, assim, para trás. Aí no que eu fui puxada para trás, eu olhei e vi meu corpo lá. Como se eu estivesse fora do meu corpo e fosse puxada para o meu corpo. Daí eu não lembro mais nada. Eu tenho 1 milhão de perguntas para te fazer, mas antes disso, vamos até o local onde a nave pousou para a gente continuar esse papo? Opa, vamos por aqui. Ó, tá vendo aqui as taboas, ó? Tá vendo que é uma extensão, então foi mais ou menos lá no meio das taboas. Nem tem como a gente caminhar até lá, né? Então, na época, eu e meu marido viemos aqui, que a gente passeia pelo sítio, aí a gente veio aqui e viu as marcas. Aí comentamos com o Rubão que roça aqui. Aí o Rubão veio, ele fez uma picada e entrou lá e falou: ah, tá parecendo o caso da Vila São José. Sim. Nessa época eu não morava aqui em Peruíbe, acho que foi em 2018, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, é um pouso. Eu e meu marido achamos graça nisso, né? Aí eu fui na dentista e fui comentar com ela. Falei, ai, Catherine, teve um pouso lá em casa. Aí ela falou assim, pouso do quê? Eu falei, de uma nave, não sei o que, tirando sarro, Sim. achando graça. E eu não tinha associado o sonho com o pouso, né? Aí ela pegou e falou assim, deixa eu ver as fotos. Aí eu tinha tirado fotos, aí ela falou, vou mandar pro meu pai.
Aí eu falei assim, pro seu pai? Ela pegou e falou assim, meu pai é o Saga. Aí eu falei para ela, quem é o Saga? Ela falou, ufólogo aqui de Peruíbe. Ela mandou para ele, aí ele veio no outro dia e foi lá, porque tinha picada, tudo, com os instrumentos dele que eu não entendo, e falou, realmente foi tipo como se um objeto voador não identificado tivesse planeado, alguma coisa assim. E alguns materiais foram colhidos daqui, né? Então, aí ele perguntou, posso te hipnotizar para ver o que aconteceu? Eu falei assim, pode, mas você não vai conseguir, porque eu não acreditava nesse negócio de hipnose. Porque você era evangélica até então. Aí ele pegou, foi e me hipnotizou. Eu vou falar para você, a hipnose eu assisti uma vez e não assisti mais. É traumático para você? Para mim é. Eu não me vejo ali na hipnose. O Saga não induziu nada, ele não sugeriu nada, ele me hipnotiza e pede para me contar o caso. Né? Aí eu conto para ele, só que eu fico muito nervosa. Mas na hipnose você lembrou de outras coisas, né, que você estava me contando nos bastidores. Por exemplo, você subiu na nave, foi recebida pelos seres com cara de paz, como você disse, mas eles começaram a te falar coisas como vocês estão destruindo o planeta. Como foi a tua conversa com esses seres? Conto que esses seres, eles me colocam deitada, eu fico muito nervosa, que parece que eles raspam ou tiram alguma coisa do meu pé. E eu fico muito nervosa pensando no meu filho, eu começo a chorar, ficar nervosa na hipnose, ele teve até que parar a hipnose por causa disso, porque eu fico o tempo todo pensando no meu filho que ficou na casa. Mas eu conto para ele que eles fizeram um círculo em volta de mim, que tinham seres altos e seres mais baixos, que eles falam para mim assim, vocês estão destruindo o planeta, vocês têm que entender que o planeta, a Terra, é alguma coisa... Eu não lembro direito, é como se o planeta fosse um ser vivo e a gente fosse parte desse ecossistema. Aí ele pergunta por que eles vieram. Aí eu falo, porque eu chamei. Eu também não entendi esse porque eu chamei. Aí perguntaram, você chamou e não sei o quê? Não, eu não acreditava. O que eu fazia na época era fazer oração do Salmo 91 todo dia, meia-noite, que era o meu costume como pessoa evangélica. Isso foi 2021, né? 2021. E desde então você recebeu mais 2 visitas? Em 2023, eu não deixei ser hipnotizada, eu não lembro, eu escutei o barulho e apareceram as marcas de novo. E agora, e é sempre em setembro. Em 2025 eu escutei o barulho, estava eu, meu marido, minha mãe, nós 3 escutamos, mas não sei se tem marca, alguma coisa assim, porque eu também não consigo ver. Quando você estava hipnotizada, você conseguiu relembrar algumas coisas. Você sentiu medo na nave deles? Eles foram hostis em algum momento? Não, eu vou falar assim, que eu sou muito medrosa. E disso eu não senti medo. Assim, a minha preocupação na hipnose era só com meu filho. Sim. Né? E nessa hora que eles, acho que rasparam, mexeram no meu pé, que eu fiquei bastante nervosa, né? Mas assim, medo deles, não. Eu até brinco, eu falo assim, da próxima vez deixa uma pepita de ouro aí para pagar estacionamento. É uma boa ideia, né? Eu imagino que você enfrentou e enfrenta muitos julgamentos por causa desse contato que você teve. Teve gente que falou, ela é doida, ela viu extraterrestre, essas coisas todas assim. Gente, foi um caso atípico. Da outra vez que apareceu a nave, eu não sei, porque eu não me deixei ser hipnotizada. Então eu falo assim, gente, para que tanto julgamento? Eu não acreditava, mas também não julgava. Tem pessoas aqui de Peruíbe que falam que viu bolas de fogo, tem pessoas que falam que vê nave passando. Eu nunca destratei essas pessoas, porque é a realidade delas. Né? A gente tem que aprender a respeitar a religião do outro e a realidade do outro. Qual a lição que ficou para você de tudo isso que você viveu? Eu hoje acredito mais no mundo espiritual. Adriana, obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Eu sei que você tem várias resistências, porque muitas pessoas te procuraram depois desses avistamentos, mas a gente agradece demais por você participar do Papo Tribuna com a gente, tá bom? Obrigada.